Grupo Educacional Filadélfia apresenta Curso de Consultor Óptico. Anatomia Ocular, Aula 9. Olá pessoal, eu sou a professora Elizabeth Alves, a professora do Grupo Educacional Filadélfia. Hoje vamos ter a nossa aula sobre noções básicas de anatomia. Para trabalhar em ótica é necessário ter um mínimo de conhecimento de anatomia ocular, porque muitas vezes o cliente quando chega, ele vai querer perguntar alguma coisa sobre sua receita, sobre o que está acontecendo com seus olhos. E sim, o auxiliar tem que se mostrar pronto para responder esses questionamentos. Então vamos lá, vamos conhecer o olho humano, este órgão pelo qual podemos ver as maravilhas que nos rodeiam. Responsável pela nossa visão, o olho mede aproximadamente 24 milímetros no sentido horizontal e 23 milímetros no sentido vertical. Pesa em média 7,5 gramas e tem um volume de 6,5 metros cúbicos. Internamente, o olho possui estruturas que vão receber os impulsos luminosos, transformar esses em impulsos nervosos para que a imagem que vejamos, o cérebro possa interpretar. Porque não é o olho quem vê. O que vê é o cérebro. O olho simplesmente capta os prótons de luz que entram para dentro do nosso olho para levar essa informação até o cérebro. O olho tem 6 músculos extraoculares. Esses músculos ajudam na sustentação do globo ocular dentro da cavidade orbitária e nos movimentos de olhar. Movimentos que a gente faz para olhar para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. A cavidade orbitária nada mais é do que uma estrutura do crânio. É essa região do nosso olho. Ela tem o formato de uma pirâmide, onde a sua base fica aqui na frente. E para trás ela vai afunilando, onde vai acabar passando o nervo óptico, que é o que vai levar a informação até o cérebro. Essa cavidade orbitária é formada por 7 ossos: estenoide, etimoide, zigomático, palatino, frontal e lacrimal. Agora vamos falar do globo ocular. O globo ocular, propriamente dito, ele é dividido em túnicas, a qual a gente pode analisar melhor, estudar melhor. Nós temos a túnica externa, a túnica vascular e a túnica nervosa. A túnica externa ela é formada pela esclera. A esclera é a parte branca do globo ocular. Sua estrutura é praticamente de colágeno, extremamente resistente. Ele serve como proteção para o globo ocular e ajuda também a dar o formato ao globo ocular. Porque por dentro do nosso olho tem 2 bolsas praticamente gelatinosas ou com água que a gente vai estudar posteriormente. Então ele ajuda a manter essas estruturas no seu lugar. Ele é extremamente resistente, somente cortado por algo muito pontiagudo. A córnea, que é a camada transparente do nosso olho, ela é considerada a primeira lente do nosso olho. Por ela passam os prótons de luz, quase sem distorção. Tem um poder de óptico de mais ou menos 42 diotrias. Quer dizer, é como se a gente tivesse uma lente de 42 graus aqui na frente do nosso olho. Ela tem um diâmetro, no sentido horizontal, de mais ou menos 12 milímetros e na vertical de 11 milímetros. A nutrição da córnea é feita pelo película lacrimal e o seu índice de refração é de 1,33, ou seja, muito perto do ar. Por isso, a luz consegue passar por ela sem sofrer grandes distorções. A outra túnica que nós vamos conversar agora é sobre a túnica vascular. Vascular, já estamos falando de vasos, nutrição do nosso olho. Ela também recebe o nome de úvea, porque ela é composta de íris, corpo ciliar e coroide. E ela está localizada logo após a nossa córnea e antes do cristalino. A gente já vai falar sobre ele também. A íris, então vamos conversar sobre ela. A íris é a parte colorida do nosso olho. E essa coloração que nós temos depende da quantidade de melanina que nós temos. Por isso, pessoas claras tendem a ter olhos mais claros. Pessoas escuras têm tendência a ter os olhos mais escuros. Mas isso depende da quantidade de melanina. Então, por isso que temos a nossa pele reflete na cor dos nossos olhos. Ela possui um orifício no seu centro denominado pupila. A pupila é responsável por controlar a quantidade de luz que entra por dentro do nosso olho, podendo variar entre 2 a 8 milímetros. Quando ela se abre, ela deixa passar a maior quantidade de luz. Quando ela se fecha, ela deixa passar menos luz. Isso ocorre em que período? Durante o dia, ela vai controlar, ela vai diminuir a pupila para que entre menos luminosidade.
À noite, quando está muito escuro, ela se dilata bastante para deixar entrar muita luz. Tá? Vamos falar agora então sobre o corpo ciliar. Ele possui as zônulas ciliares. Essas zônulas ciliares são responsáveis por ajudar o cristalino no processo de acomodação. A acomodação a gente vai falar logo em seguida. Agora nós vamos falar também sobre que no processo ciliar, onde tem o músculo ciliar, produz o humor aquoso. O humor aquoso é um processo da hiperfiltração do nosso sangue, que vai fazer com que preencha a câmara anterior. Fica logo após a nossa córnea e antes do cristalino. Ela ajuda na lubrificação da nossa córnea e também na lubrificação do cristalino. Agora, então, vamos conversar sobre a coroide. A coroide é uma camada fina, extremamente vascularizada e responsável pela parte de nutrição e de oxigênio em todo o globo ocular. Ela é extremamente vascularizada. Sabe quando a gente tira foto que o olho fica vermelho? O que a gente consegue ver é justamente a coroide. Ela é muito vermelha por causa da irrigação sanguínea. Ela fica numa camada entre a retina e a esclera, que é a parte branca do nosso olho. Então agora nós vamos conversar sobre a túnica nervosa. É uma camada extremamente fina e fica no fundo do globo ocular. Essa camada é responsável por conseguir levar a informação até o cérebro. Ela é composta de 10 camadas. Entre essas camadas estão os cones e bastonetes. Ela é extremamente fina e transparente. Nessa região do olho é que se inicia o processo da visão, porque essa camada é responsável por transformar os prótons de luz em impulsos nervosos, porque o nosso cérebro só entende o que é sistema nervoso. Então, essas luzes, prótons de luz, precisam ser transformados em impulsos nervosos antes de ser levado ao cérebro. E essa sensação é o que nós vamos ver, a sensação visual, que é o que o nosso cérebro vai levar de volta para frente, transformando isso em visão, transformando isso em imagem. Os cones de bastonetes, que eu estava falando agora há pouco, que está nessa camada da retina, eles são responsáveis por captar as cores e o preto e branco. Os cones são responsáveis pela visão colorida, pelos detalhes que nós vemos. Os bastonetes são responsáveis pelo preto e branco e pelo movimento. Então, como que funciona isso? Na região macular, que é a região da fóvea, existe maior concentração de cones. Na periferia, maior concentração de bastonetes. Eles, através de processos químicos, vão pegar os prótons de luz e transformar em impulsos nervosos. Nos cones e bastonetes é que começam o primeiro processo em transformar, através de processos químicos, os prótons de luz em impulsos nervosos. O cérebro só entende o que é sistema nervoso. Com isso, depois de passar pelos cones e bastonetes, os prótons de luz vão se distribuindo, se misturando nessas outras células, onde a última célula é a célula ganglionar, e seu axônio vai formar o nervo óptico. Através do nervo óptico é que essa informação vai ser levada ao nosso cérebro. Então, durante o dia, nós usamos mais os cones, e durante a noite, nós acabamos usando mais os bastonetes. O cristalino. O cristalino é a segunda lente do nosso olho. Ele tem um formato biconvexo e tem um poder de mais ou menos 19 dioptrias. Lembra que eu falei anteriormente? Nós temos a córnea com mais ou menos 42 dioptrias. Agora, nós temos o cristalino com mais ou menos 19 dioptrias. Ou seja, isso vai começar a formar um sistema óptico. Esse sistema óptico vai fazer com que a imagem chegue até o fundo do olho e essa informação pode ser levada ao nosso cérebro. O cristalino é considerado avascular. Ele é extremamente transparente e elástico. Lembra que eu falei das zônulas? As zônulas aqui é que elas vão aparecer. Elas seguram esse cristalino e elas ajudam o cristalino a mudar o seu formato. Com isso, vem o processo que chamamos de acomodação. A acomodação nada mais é do que o processo que o cristalino faz juntamente com as zônulas ciliares de mudar o seu formato e com isso mudar o seu poder dióptrico. Nós falamos que o cristalino tem mais ou menos 19 dioptrias. Como se eu usasse essas 19 dioptrias para longe. Quando eu vou olhar para perto, essas dioptrias mudam. De 19 elas podem passar para 20, 22 dioptrias. Ou seja, o cristalino mudou o seu formato com a ajuda das zônulas ciliares. Esse é o que chamamos de processo de acomodação. A ajuda que o cristalino faz para que consigamos
visualizar tranquilamente numa pessoa emétrope a visão de longe para perto. Para longe e para perto, ele muda o seu poder dióptrico. Vamos conversar então agora um pouco sobre os anexos do globo ocular. As pálpebras são considerados anexos do globo ocular. São duas pregas cutâneas responsáveis por fazer a nutrição, por espalhar as lágrimas através do processo de piscagem. Esse processo de piscagem espalha o filme lacrimal, lubrificando o globo ocular e mantendo ele limpo. E depois a lágrima acaba escoando por um outro processo que nós podemos conhecer posteriormente. Também no globo ocular existem os músculos extraoculares, da qual falamos anteriormente. São 6 músculos: músculo reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior e oblíquo inferior. O que faz cada um destes músculos? O músculo reto superior, ele segura o globo ocular na sua parte de cima e ajuda a fazer o movimento de elevação e depressão do globo ocular. O reto inferior está alojado embaixo do globo ocular e vai fazer também o processo de elevação e depressão do globo ocular. O reto medial fica no canto do nosso olho e segura o globo ocular na direção nasal. Ele ajuda nos movimentos horizontais, os movimentos que a gente faz para olhar para os lados. Ao mesmo passo, o reto lateral, que ajuda também nesses movimentos horizontais. Já o oblíquo superior e o oblíquo inferior ajudam nos movimentos rotacionais, ou seja, a gente não olha só no sentido horizontal e vertical, nós olhamos também nas diagonais. E para isso, eu preciso que o globo ocular faça pequenas rotações. Nessa rotação é que o oblíquo superior e o oblíquo inferior vão atuar, vão estar ali para prestar essa ajuda, fazendo com que o globo ocular consiga olhar em todas as posições. Certo? Então agora nós conhecemos o globo ocular. Agora vamos ver a formação da imagem. Após conhecer todas as estruturas que formam o globo ocular, vamos falar agora de como se faz para formar a imagem que vemos. Primeiro, os prótons de luz incidem sobre o objeto. Atravessa a primeira lente do nosso olho, a córnea, que faz com que essa luz passe com a menor distorção possível, atravessa o humor aquoso, que é um líquido aquoso, então ela passa também sem sofrer grandes distorções, passa pela pupila. Lembra que a gente já falou? A pupila é um orifício da íris, a parte colorida do nosso olho. Após incidir pela pupila, chega ao cristalino, que ajuda a convergir essa lente, fazendo com que ela chegue ao fundo do olho, após atravessar o humor vítreo. Esses prótons de luz vão chegar até a retina, que é a túnica nervosa do olho, num local específico chamado fóvea, aonde tem a maior concentração de cones. Lembra, a gente já falou, os cones são responsáveis pela visão em detalhes e pela visão colorida. Após passar pelos cones e bastonetes, por todas as camadas da retina, ela vai chegar ao nervo óptico. O nervo óptico vai percorrer um caminho até chegar ao lóbulo occipital, essa região do nosso cérebro, que é a área 17 ou 18 de Brodmann, e vai fazer com que essa imagem seja projetada novamente para frente, que é a imagem que nós enxergamos, que nós vemos. Obrigado e até mais!